Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma live para lançamento do meu curso Entendo Direito à Política, que é a terceira turma, que é do meu curso Justiça e Corrupção. Eu só mudei o nome porque muitas pessoas estavam confundindo o curso, achavam que a Justiça e Corrupção era só para quem era da área jurídica, ou então achava que era um curso só sobre corrupção. Então achei melhor mudar o título do curso, que é o mesmo, para Entendendo o Direito e a Política. E hoje a gente vai conversar com a Janaína Pascoal. Vamos falar sobre vários assuntos. Vamos falar sobre o caso Daniel Silveira, que está repercutindo bastante ainda. Eu tenho recebido muitas dúvidas na minha caixinha. Então, boa noite a todos vocês. Boa noite, Lailton, meu aluno. Boa noite ao Marcos Vinícius, Vitor, Robson. Tem bastante gente entrando aqui. Tá, então, pessoal, a terceira turma do meu curso, vou lançar em breve, não é um curso diferente, não é um curso novo, é o mesmo curso. Então, os meus alunos do Justiça e Corrupção saibam que é o mesmo curso, eu só estou mudando o nome para ficar mais fácil a compreensão para os futuros alunos, tá certo? Então, vamos ver se a Janaína aqui já pediu para participar da live. Senão eu vou tentar chamar aqui. Pronto, aqui. Já convidei a Janaína e vamos ver se ela aparece aqui. Então, semana passada, muitas... Oi, Janaína, tudo bom? Olá, Que rápida! tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Tô ouvindo bem. Tudo Que bom, certinho. que E você bom. também? Também. Obrigada pelo convite. Muita sorte no curso. Que você consiga passar todos esses seus conhecimentos para as pessoas que estão te acompanhando. Fico muito feliz em poder participar da abertura. Ai, obrigada, Janaína. Eu fico muito feliz que você aceitou o convite, que está aqui conversando com a gente, porque eu vejo que as pessoas querem, tem muita sede de conhecimento jurídico, né? Mesmo quem não é da área, principalmente quem não é da área, eles querem entender o que está acontecendo. Então, por isso que ano passado eu decidi fazer esse curso, que é para explicar como é que funcionam os três poderes, né? Como funciona um processo de impeachment. Inclusive, eu falo sobre o processo da ex-presidente Dilma, detalho todos os crimes, né, que vocês processaram, explico o que é CPI, e eu vejo que as pessoas têm muito interesse, né? Então, eu estou chamando vários juristas, não juristas, vou fazer a semana que vem com o doutor Ives, né, doutor Ives Gandra, e para a gente conversar e comentar tudo o que está acontecendo, né? Que a semana passada foi bem tumultuada, né? Com o julgamento do André Silveira e depois o decreto de indulto, né? Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, me dar sua opinião e sobre outros assuntos, né? Que o pessoal que escrever aqui tiver interesse em saber, a gente pode falar sobre vários assuntos, assim, jurídicos, né? Sim, eu acho muito importante essa sua abordagem. E, obviamente, que nós que somos da área jurídica temos que nos policiar para sermos compreendidos. Eu nunca gostei, né, das pessoas que se expressam de forma inalcançável, inacessível, porque muitas vezes as pessoas que, entre aspas, né, falam o juridiquês ou falam difícil, ou são inseguras e não querem estar sujeitas a ter que explicar seus posicionamentos, ou realmente não querem ser compreendidas, querem esconder alguma situação. Então, eu sempre procuro, pelo menos, me policiar para falar de maneira acessível, para que todos compreendam. No entanto, eu sinto que tem havido uma confusão, né, na população. Como é que eu vou dizer isso sem ofender ninguém? Entre o que é liberdade de expressão, de manifestação, e o que é falta de respeito, grosseria, e muitas vezes, muito embora eu tenha uma visão muito restritiva da utilização do direito penal nessa seara, mas até crime, tá? Então, eu vou tentar aqui, como é um curso de direito, né? É um curso jurídico, eu vou tentar explicar questões que eu não consigo explicar nas outras entrevistas. Uhum. Então, por exemplo, eu sou professora de direito penal, para quem está acompanhando e não sabe.
eu sempre explico para os meus alunos que existem princípios que informam o direito penal. O princípio da subsidiariedade, tá? Quando tem um outro ramo do direito que pode interferir, incidir, é melhor que nós não lancemos mão do direito penal, que ele é a última ratio, o último braço do Estado, da fragmentariedade. Mesmo quando a gente entende que cabe o direito penal, né, nós podemos eleger dentro do direito penal uma resposta, né, menos invasiva, o princípio da intervenção mínima, o princípio da lesividade. Para que o direito penal incida, é necessário que um bem jurídico seja efetivamente lesado. Então, todas essas questões eu sempre levo em conta na hora de analisar uma acusação criminal, um inquérito policial ou judicial com base no direito penal, uma sentença. Então, este caso do deputado Daniel Silveira, ele, vamos dizer assim, a resposta a este caso violou praticamente todos esses princípios informadores do direito penal e outros tantos, né, determinantes no direito processual penal. Então isso, gente, eu falo com muita tranquilidade. Eu falaria, ainda que fosse um deputado da esquerda, porque eu quero ser uma pessoa justa, eu sou uma pessoa justa e eu me policio o tempo inteiro para isso, tá? Esse julgamento do Supremo, ele é, com todo respeito, ele é errado do começo ao fim. Tá? E eu estou à disposição da professora Tamé para nós dialogarmos sobre esses muitos equívocos. Me manifestei sobre esses equívocos nas redes sociais. Mas eu estou com muito medo, professora Tamé, porque eu estou sentindo que as pessoas estão confundindo estas nossas explicações técnicas, jurídicas, e a própria iniciativa do presidente da República em conceder a graça diante dessas muitas ilegalidades com um direito irrestrito, tá? Seja por parte dos cidadãos em geral ou por parte de parlamentares, de gravarem vídeos parecidos com aqueles do deputado. Tá? Então, eu quero assim que as pessoas parem e reflitam para compreender que o presidente da República precisou lançar mão de um instituto jurídico que é previsto, tá? Que é legal, que é constitucional, mas que não é comum. Sim. E ao fazê-lo, o presidente está se expondo. E nós estamos apoiando, porque a desproporcionalidade desse julgamento foi tal que justifica lançar mão desse remédio penal. É um remédio de natureza penal. Para fazer frente a uma pena de 9 anos, praticamente, absolutamente desproporcional. Sim. Mas eu peço, pelo amor de Deus, que as pessoas compreendam que isso não significa um salvo-conduto para gravações daquela natureza. O deputado errou. Sim. Precisa ser dito. Exatamente. Errou, talvez, por ter, com todo respeito, não ter uma assessoria adequada, talvez por acreditar que o parlamentar, né, ele precisa estar, vamos dizer assim, nos trend topics das redes sociais, que ele só vai ser eleito se ele tiver likes e seguidores e engajamento. Aliás, muitos parlamentares, né, vêm errando muito. Sim, sim. Eu preciso dizer isso com muita clareza, porque eu estou preocupada, professora, porque eu já vi pessoas do mundo político, alguns parlamentares, outros não,
dizendo assim: pode xingar, meu pai, pode escrever, pode fazer vídeo, meu Deus do céu. Não é E assim. assim, as pessoas, de maneira irresponsável, Uhum. têm dito o seguinte: depois o presidente dá indulto, que no caso o indulto, em regra, é uma palavra utilizada para o coletivo, né? Sim. Existe o indulto individual, que recebe o nome de graça, que foi esse que foi essa graça que foi concedida pelo presidente da República ao deputado Daniel Silveira. Então, assim, professora, eu quero aqui tratar com a senhora, óbvio, das questões jurídicas que tornam essa concessão por parte do presidente da República absolutamente defensável, necessariamente defensável. Me sinto no dever, como cidadã, de defender a decisão do presidente. Mas é muito importante que as pessoas compreendam que a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, ela não alberga fazer vídeos ameaçadores, fazer vídeos com impropérios, não alberga. Né? Porque eu tenho muito medo de, a partir dessa situação, as pessoas compreenderem mal o que o presidente fez, e fez com fulcro na lei, e passarem a uma escalada de ofensas. Algumas pessoas são formadoras de opinião e estão escrevendo isso em suas redes. Depois do presidente eu quero deixar muito claro aqui: o presidente da República não vai poder ficar dando graça para Deus e todo mundo. Isso foi uma situação concreta, isso foi uma situação pontual, que exorbitou, Supremo errou, Data Vênia, mas o presidente da República corrigiu neste caso concreto. Eu peço encarecidamente que seus apoiadores, com ou sem mandato, alguns que já estão aí buscando um mandato, né, não queiram transformar esse episódio delicado, que coloca o país numa situação delicada, numa plataforma eleitoreira. Sim, esse ponto é muito importante. Eu, como professora, eu sou uma defensora aguerrida da liberdade de expressão, de manifestação. Sempre trabalhei com os meus alunos a ideia de que nós devemos tolerar, inclusive os excessos, tá? Para não correr risco de censura. Então, esse é meu posicionamento. Está escrito em livros, em capítulos de livros. Essa fala sempre esteve nas minhas aulas, muito antes de eu sonhar, né, estar deputada. Mas é imperioso que as pessoas se responsabilizem por suas falas, né, por suas manifestações, sobretudo os que são formadores de opinião. Né? E eu peço àqueles que são simpatizantes do presidente que não o coloquem numa situação difícil, porque é isso que está acontecendo. Né? Sim. Senhora, desculpa, professora, eu ter iniciado dessa forma, mas é que eu estou preocupada, entende? Claro. Eu não quero ser mal compreendida, eu não quero induzir as pessoas a erro. Claro. As pessoas acreditarem que elas podem tudo. E depois o problema jurídico vai ser para elas. Isso não é correto, não é justo. Sim, isso é importante deixar bem claro. Eu concordo plenamente com o que você está falando, que o caso Daniel Silveira é uma questão muito pontual, né? Excepcional. Todas as irregularidades que ocorreram desde o inquérito, desde a prisão, né? Você é professora de penal e eu de processo penal, né? Então, e muita gente que está aqui na live, a maioria não é da área jurídica, né? Então é bom a gente sempre explicar isso para as pessoas, que quando a gente fala em liberdade de expressão, claro que ela é prevista na Constituição, todos temos o direito a nos expressar, a liberdade de manifestação do pensamento, só que essa liberdade, já vou entrar no caso do Daniel Silveira, estou falando de um modo geral, ela não é absoluta. Então, se nós, cidadãos comuns, salvo você que é deputada, tem imunidade, né? Se invocando a nossa liberdade, a gente comete algum crime, a gente ameaça alguém, pratica um crime contra a honra, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, nós poderemos ser processados, nós vamos ser investigados e processados por isso. Então,
a liberdade de expressão, embora constitucional, ela não é absoluta. Nós não podemos praticar atos de racismo, atos de nazismo, sob o argumento da liberdade de expressão. A diferença dos parlamentares, né, que é bom que o pessoal aqui entenda bem isso, os parlamentares, esse direito da liberdade é um pouquinho maior, né? Que é o que está previsto no artigo 53 da Constituição Federal, que é a imunidade parlamentar em relação às opiniões, palavras e votos, né? Então, o que aconteceu? A gente concorda com o que o deputado Daniel Silveira falou? Não, claro que não. Ele se exaltou, ele foi grosseiro, ele errou o tom, né? A gente não concorda com essa fala dele, né? Foi completamente exagerada, ofensiva, mas eu entendo que a Constituição garante essa imunidade parlamentar em relação às suas palavras. Então, ela estaria acobertada pela imunidade, ele não poderia ser preso, não poderia responder um processo criminal e nem civil, que a Constituição fala da área civil também. Agora, o que caberia? Caberia uma apuração pela Câmara e como foi feito, né? Porque esse excesso na fala caracteriza a quebra de decoro parlamentar. Então, a Câmara instaurou esse processo para apurar e não foi cassado o mandato dele. Eles entenderam pela suspensão. Então, esse processo, desde a prisão, até a gente pode abordar um ponto ou outro, mas eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais, nas minhas entrevistas, teve uma série de irregularidades, né? Desde a prisão, que não era prisão em flagrante, da colocação na tornozeleira, que só preso preventivo que pode pôr tornozeleira, da concessão de uma fiança num crime que a princípio seria inafiançável, N irregularidades. Tudo isso para dizer que esta graça concedida pelo presidente, nesse indulto individual, que também é raro, né? Eu não lembro de ter visto, não sei se você se recorda de alguma outra graça concedida, né, nos últimos anos, mas ela veio por conta de todas as irregularidades que foram praticadas. Então, se essa graça ela é algo diferente, né, algo que não vemos sempre, ela veio por conta do processo que também foi muito peculiar, muitas irregularidades. Então, eu concordo com você quando fala que essa graça não é um salvo-conduto para qualquer pessoa ficar ofendendo autoridades, postando vídeos. Foi algo muito pontual e peculiar, né? Então, espero... Sim. E há questões, para além dessas processuais, que você destaca bem, e inclusive tem o problema, na minha leitura, tá, do impedimento do ministro Alexandre de Moraes, Sim, que se reconhece como vítima, inclusive ele usa a primeira pessoa no voto, que é algo muito intrigante. Então, para além dessas questões que são mais de natureza processual, há outras de natureza penal, né? Ou como a gente costuma dizer, substantiva, vamos dizer assim, material, que me intrigam demais. Porque ele foi condenado, entre aspas, com fulcro na Lei de Segurança Nacional, que estava revogada. Aí, como a lei estava revogada, eles disseram que houve, né, a questão da sucessão das leis penais no tempo, e a legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional, alterando o Código Penal, incidiria. As que tinham penas maiores, não, mas as que tinham penas menores, sim. Então, eles criaram uma interpretação de que o deputado estaria sendo beneficiado por uma lei posterior, sem explicar, né, com todo respeito, de maneira clara, que as falas do deputado poderiam, no máximo, caracterizar um crime contra a honra, um crime de ameaça, que no nosso ordenamento são infrações de menor potencial ofensivo, que podem ser resolvidas numa audiência preliminar ali, uma transação penal, tá? Uhum. Eles deixaram de dizer isso e atribuíram ao deputado um crime que é típico de terroristas, que é o crime de mediante violência ou grave ameaça, pegar em armas, por exemplo,
querer destruir o Estado democrático de direito. Sim. Então eu fico pensando como um único vídeo, por mais inadequado, por mais agressivo, grosseiro, injustificável que seja, um vídeo pode ensejar uma condenação, tá? Por crime contra a segurança nacional ou crime contra o Estado democrático de direito. Mesmo, vou dizer uma coisa, mesmo que o deputado, e óbvio que eu não estou defendendo isso, estivesse num vídeo falando para pessoas armadas fazerem alguma coisa, haveria discussão. Sim. Né? Sim. Eu sou defensora de que quando tem uma questão de uma situação imediata, né, alguém num vídeo dando ordem, que a gente pode se responsabilizar até pela participação. Mas tem autores que dizem assim, não, porque ele não tem o domínio do fato ali na ponta. Né? Então, é uma discussão muito sofisticada no campo do direito, né? Para eles atribuírem com a tranquilidade que eles atribuíram. E vou além. Não só atribuíram ao deputado esses crimes que são absolutamente inapropriados, esses crimes não se amoldam a este fato. Sim. Não contentes, eles pegaram um outro crime, que é o de coação no curso do processo. Gente, e o mesmo vídeo caracterizou a coação. Tudo. Porque em nenhum momento os ministros foram claros ao dizer, olha, este vídeo aqui, ou esta entrevista, ou esta passagem é o crime contra o Estado Democrático do Direito. E este outro aqui é a coação no curso do processo. Todo o debate, pelo menos, posso ter compreendido mal, mas tudo que veio à tona, né, me fez entender que o mesmo vídeo eram todos aqueles crimes ali. Sim. Então, até em termos de meu professor de direito já falecido, professor Chaves, detestava essa palavra, mas de enquadramento, tá? Dos fatos à lei, a decisão é insustentável. Mas como se não bastasse, na hora de aplicar a pena, né? Porque até agora eu estou falando de como conciliar o fato com a norma. Na hora de aplicar a pena, eles lançaram mão de continuidades delitivas múltiplas, que têm causas de aumento, para chegar em quase 9 anos. Não tem matemática que leve a tal pena. Então, diante deste cenário que precisa ser exposto, com que finalidade? Com a finalidade de que quem está ouvindo compreenda a decisão do presidente da República. Sim. Para não acharem que, porque presidente pode tudo, pode agraciar qualquer coisa. Nanani. Existe todo um contexto que precisa ser explanado. E mais, o deputado Daniel Silveira já tinha ficado preso por aproximadamente 9 meses, se eu não estou equivocada. Sim, por aí. Não conheço outro caso de ameaça ou injúria. Eu não conheço na minha vida, como advogada, tem mais de 20 anos, de prisão por 9 meses, seja cautelar, seja definitiva, por força desse tipo de proceder. Tá? Como eu disse, normalmente é uma transação penal, pagamento de cesta básica, né? Uhum. Na pior das hipóteses, pena restritiva de direito, que não tem prisão. Ele ficou preso 9 meses, o que já entendi como um exagero, pelo fato que, como os ministros fizeram, nós temos que aplicar uma punição que viabilize descontar esses 9 meses e ainda assim ter mais de 8 anos para ensejar a pena, o início da pena em regime fechado, tá? Para quem não sabe, está me assistindo, explica isso, no é nosso importante. regimento, quando você tem uma pena maior do que 8 anos, necessariamente a pessoa começa em regime fechado. Se eles tivessem aplicado 8 anos ao deputado, o que já seria um exagero,
eles teriam que fazer o desconto dos 9 meses já cumpridos. E com isso teriam uma punição restante menor do que 8 anos. Precisariam dar o semiaberto. Uhum. Mas assim, a conta foi feita de maneira muito perfeita para tirar os 9 meses e ficar um pouquinho a mais do que 8 anos para justificar o regime fechado. É muito grave. Sim, Eu sim. não tenho como deixar de criticar, por pior que tenha sido o vídeo. E quem resgatar as minhas manifestações, quando da veiculação do vídeo, eu não defendi que era liberdade de expressão e manifestação, não. Eu não pode buscar lá. Uhum. Agora, diante de uma sentença como esta, não é possível ficar calado, né? E é absolutamente compreensível o ato do presidente respaldado na lei. Sim, é isso que eu queria falar. O ponto que mais me chama a atenção, que eu acho que é o mais grave, tem muitos pontos graves, a tipificação que eles criaram, né, de enquadrar na Lei de Segurança Nacional, também não concordo em nada, porque os crimes contra que previsto na Lei de Segurança Nacional, eles exigem uma atitude concreta, né, atentar aos poderes com emprego de violência ou grave ameaça. Então, impedir o exercício do trabalho dos ministros ou de deputados com violência ou grave ameaça. Apenas falar não atenta. Eu concordo plenamente com você, que seria crimes de ameaça e crimes contra a honra. Agora, o que mais me chama a atenção, que eu entendo que é o mais grave, é a figura da própria vítima, a vítima direta, aquele que foi mais ofendido, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele mesmo seu julgador, ele mesmo seu ministro relator. Isso não existe. Isso viola o sistema acusatório. Não existe em nenhum lugar do mundo a possibilidade de um juiz, que é a vítima direta de um crime, julgar o seu agressor. Então, acho que a coroação das irregularidades é essa. O código é claro, são os casos em que o magistrado precisa declarar. Não é nem suspeição, é impedimento. Uhum, É mais impedimento. do que suspeição. Porque a suspeição, ela tem a ver com uma... Vamos imaginar, tá? Uma magistrada... Eu até dei esse exemplo, nem sei se é um exemplo adequado no sentido que é um tema muito pesado, mas uma magistrada que já tenha sido vítima de um crime sexual. Sim. Ela não é parte, não foi vítima, não conhece a vítima, nem conhece o autor de um caso concreto que ela está julgando. Mas como aquela situação na vida dela foi muito traumática e ela não se sente, vamos dizer assim, ainda em condições de julgar com isenção, ela se declara suspeita e, inclusive, ela não precisa nem dizer o motivo. Então, a suspeição, ela tem a ver com questões mais subjetivas, tá? Não Que são claras. aquele bom operador do direito, ele tem que sempre refletir se ele está isento o suficiente para se manifestar em determinado caso. E se não, ele se declara suspeito, tá? No caso do impedimento, são questões nítidas, né? Meu pai, alguém que se coloca como a vítima no caso concreto, não tem isenção, não pode, não tem isenção para julgar. Exatamente. Até mesmo, olha, vou além, até mesmo uma situação de um julgador que tenha sido vítima do réu num outro caso, tá? Uhum. Imagine que chegue ali para um magistrado o caso de um roubo à mão armada. Quando ele olha, é o acusado que no passado o vitimou. Uhum. Mesmo nessa situação, é muito complicado. Veja, outro caso. Sim. O magistrado tem isenção para julgar. Sim. Então, o ministro Alexandre de Moraes haveria, sim, de ter se afastado desse julgamento. E ele não só não se afastou, como ele deu um voto condutor. Uhum. Né? Ele foi um relator. O que causa, por mais que os outros ministros tenham independência, tenham a sua, né, capacidade, mas quando tem um relator, acaba causando assim
uma pressão, nem um constrangimento, mas uma tendência, né? Tendência. Dos Uhum. demais acompanharem. É Uhum. muito. Só quando os demais estão muito convictos, não é tão confortável assim. É muito comum os outros jogadores acompanharem. Então, o ministro jamais poderia ter sido relator desse caso concreto. Jamais. Sim, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta na sua opinião, tá? No meu entendimento, esse decreto é constitucional, tem a previsão na Constituição, é um caso que salta aos olhos, tem todos aqueles requisitos, embora a Constituição não especifique, né, em quais casos que o presidente poderia conceder o indulto. Então, eu entendo que, assim como o próprio Supremo já julgou, quando ele julgou a concessão do indulto do ex-presidente Temer, né, quando chegou essa questão no Supremo, eles falaram que é uma prerrogativa constitucional do presidente da República. A Rosa Weber falou nesse sentido, tem vídeo. O próprio Alexandre de Moraes falou que seja o indulto coletivo ou individual, é uma prerrogativa. Barroso também fez um tweet que não cabe ao Poder Judiciário questionar o decreto, apenas cumprir. Então, no meu entendimento, não tem o que ser questionado, deve ser cumprido e cabe agora ao advogado peticionar perante o Supremo com base nesse decreto que extingue a punibilidade e pedir para tirar a tornozeleira, se é que já não foi tirada, e encerrar esse processo. Eu recebo muitas essas perguntas. Vamos supor que o Supremo revogue este decreto, anule, suspenda, porque já tem algumas ADPFs, né, umas ações propostas principalmente pela rede contra esse decreto. O que você acha, caso o Supremo venha assustar os seus efeitos, cancelar, anular o que quer que seja? O que você acha que poderia acontecer? Você tem uma opinião formada sobre isso? Eu não consigo ver por onde o Supremo possa decidir nesse sentido. Sim. Sobretudo com relação às implicações penais da decisão, as implicações estritamente penais, tá? Que é o cumprimento da pena, a restrição da sua liberdade, seja por tornozeleira, seja o aprisionamento propriamente dito. Nas questões penais, haja vista que a graça é um instituto de direito penal previsto de maneira clara, uma prerrogativa presidencial, eu não consigo ver por onde, tá, o Supremo pudesse não cumprir. Eu Uhum. li alguns juristas dizerem, mas é desvio de finalidade. Diante da punição desproporcional que foi aplicada, não tem como. A graça existe justamente para isso. Para A isso. graça existe para isso. Uhum. Diante de situações de injustiça clara, de desproporcionalidade clara, ela pode sim ser concedida pelo presidente da República, e isso tem a ver com a divisão dos poderes, tá? Sim. A discussão que vai ocorrer, talvez, ela diz respeito à inelegibilidade do deputado. É isso que eu queria saber Porque, a sua opinião. Isso que eu queria saber. veja bem, como a graça está prevista na lei de execução penal, e muitos juristas defendem que ela tem a ver com o cumprimento da pena e não com a condenação em si, há quem defenda que ele não cumprirá a pena, mas restará sem mandato e inelegível, tá? Na minha percepção, até em função do presidente ter concedido antes do trânsito em julgado e de a inelegibilidade ser uma decorrência da condenação criminal, a meu sentir, tá? Vamos dizer assim, o decreto presidencial alcançaria tudo. Porém, quero deixar aqui muito claro que meu Deus, o que me surpreendeu terrivelmente, o que me deixou assim muito indignada como professora de direito foi o aspecto penal da decisão, tá? Então, neste aspecto, não vejo como o Supremo fugir, porque quem deu causa a esta graça foi o Supremo. Sim. Quem deu causa foi o Supremo. Tá? Se a Câmara decidir, eventualmente, caçar o deputado, se houver.
eu não acho que seja algo, vamos dizer assim, completamente inadequado. Ah, porque era fala, né? O caso do Arthur Duval na Assembleia também é fala. Mas Uhum, você tem todo o contexto, entendeu? sim. Então, assim, eu não acho que a liberdade de expressão, de manifestação, ela seja total para todos os aspectos. Uhum, Porém, resgatando o início da nossa conversa, né? uhum. Diante do princípio da subsidiariedade do direito penal, da intervenção mínima, da fragmentariedade, ou seja, que o direito penal é o último recurso do Estado, né? Na parte penal, eu não vejo como o Supremo discutir. Tá. Eu concordo também com você, também acho que não tem o que ser analisado pelo Supremo, e eu também penso que ele se manteria no cargo, porque é um efeito da sentença condenatória, né, a perda da função pública, mas e eu não vejo lógica de se extinguir a pena, ou seja, ele não vai mais para a prisão, ele não vai mais pagar a multa e perder a função pública. Porque eu penso que o acessório acompanha o principal. Se foi dada essa clemência, né? Se foi dada esse perdão tem que abranger tudo. Porque se foi injusta a condenação, né? Se foi. Ademais, mesmo corrigida a problemática penal, sobram as questões processuais, né, do Uhum, impedimento. Então, tem outras questões que também comprometeriam a decisão no geral. Tá? Mas eu só trouxe essa perspectiva porque tem professores se manifestando e dizendo assim, não, só vai ter impacto na questão penal porque está prevista na lei de execução penal e sim. ela tem a ver com o cumprimento da pena e não com a condenação. Sim, sim, até eu sempre falo que tem posições muito diversas, muito diferentes. Tem muitos professores que entendem que ele perde o mandato e fica inelegível. Eu entendo que. Eu só gostaria dos juristas que estão fugindo do debate sobre a desproporcionalidade que Uhum, sentassem e mostrassem a matemática que eles estão usando. praticando e seguindo para falar que um vídeo chega a 9 anos. Né? Para É, quem não sabe, a pena mínima do homicídio são 6 anos. Né? exatamente. Então, assim, estupro de vulnerável, pena mínima, 8 anos. Então, Uhum. assim, nós temos que ter proporcionalidade, inclusive no sistema jurídico penal. Sem dúvida. Só trazendo mais um dado, a pena de corrupção, a pena mínima é 2 anos, né? 2 anos. E agora o deputado, só porque falou, se exaltou, falou coisa que não deveria receber uma pena tão alta, não tem razoabilidade alguma. Então, por conta disso, como é uma situação muito peculiar, eu entendo que essa graça alcançaria toda a pena e seus efeitos da sentença também. Então, no meu entendimento, sempre falo que não é pacífico, né? Mas no meu entendimento, ele permaneceria como parlamentar e não perderia a elegibilidade. Porque senão ele vai ser punido da mesma forma. E como é tudo tão absurdo, tão inconstitucional, tão ilegal, eu penso que a graça poderia sim alcançar todos esses efeitos. Né? Como você. Né? Me parece a visão mais apropriada. Né? Eu só quis Isso, deixar claro que, para mim, o mais grave foi a parte da punição. da Né? Porque punição. realmente não tem conta que faça chegar nos 9 anos. Não tem. Eu vi que o ministro Alexandre de Moraes, quando ele explicava a fixação da pena, né, para quem não é da área jurídica, né, quando o juiz vai fixar a pena sempre tem uma variação. Então, ele vai primeiro fixar a pena base, né, que é a pena que sobre ela que vai incidir eventuais agravantes e tal. A pena base que ele fixava era altíssima. A pena mínima era de 2 anos, acho que de 2 a 6, ele fixava em 4 anos. E os argumentos utilizados eram muito genéricos. Ele não tem uma boa conduta social, as circunstâncias do crime não são favoráveis. Agora, ele não individualizava, né? Então, isso que causou esse exagero. E daí, juntando, né, os dois crimes contra a Lei de Segurança Nacional e a coação no curso do processo, deu essa pena.
absurda, né? Absurda. E Sim. Assim, tem uma ponderação que respeitosamente precisa ser feita. A mesma corte que está aplicando 9 anos de prisão a um deputado federal por um vídeo está soltando praticamente todas as pessoas alcançadas pela Lava Jato que foram condenadas, né, a maioria já condenadas, por uhum, crimes contra a administração pública, né, da maior reprovabilidade. E sim, muitas vezes estão colocando essas pessoas em liberdade completa e restrita, não é só dando liberdade, do seu ponto de vista de tirar da prisão, mas colocando em liberdade de maneira completa e restrita, por questúnculas formais que já foram avaliadas pela própria Suprema Corte. Então, assim, por mais que eu peça, né, que a população modere o tom, é muito duro quando a gente vê essas duas situações acontecendo a um só tempo. uhum, Como explicar para um estudante de direito que um vídeo renda 9 anos e desvios milionários, bilionários, estejam sendo colocados como nada na medida em que uma questúncula, né, uhum, vem sendo elevada, vamos dizer assim, a condição para anular tudo. uhum. Então, essa ponderação precisa ser feita. Com isso, eu volto a dizer, não estou estimulando, né, manifestações contundentes, ofensivas, né, nada disso. Mas esse debate, vamos dizer, republicano, respeitoso, técnico, ele precisa ser feito. Eu Sim. considero grave o que está acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sim, é muito grave. O que você falou é muito importante relembrar, né? O caso do ex-presidente Lula, né? Ele foi condenado primeiramente a 9 anos de prisão. O TRF depois aumentou a pena para 12, foi mantida a condenação no STJ e com uma canetada do ministro Fachin, que depois foi ratificado pela corte, 4 processos foram anulados, né? 4 processos que eram resultado de anos de trabalho da Polícia Federal, que ficou investigando, da Receita Federal, da Controladoria Geral da União, da Procuradoria da República, do juiz de primeiro grau, dos desembargadores do segundo grau, dos ministros do STJ. Então, por conta de uma eventual, que não existia no meu entendimento, incompetência territorial, né? E depois a suspeição do juiz Moro, jogou-se por terra, jogou na lata do lixo 4 processos robustos, com provas, né? E não serviu para nada. Foi tudo desconsiderado, anulam-se as condenações, tornam o ex-presidente elegível, e agora, no caso do deputado, numa rapidez, né, que nós nunca jamais vimos o STF julgar de uma forma tão rápida um processo penal, que geralmente dura anos, né? E condenado a pena altíssima. Então, a gente vê que a justiça não está funcionando, né, Janaína? Porque a justiça, os pratos não estão equivalentes, né? A justiça diz dar a cada um o que é seu. Não se pode uma pessoa que, por um vídeo, receber essa condenação tão alta, a pena de prisão, e outro que assaltou os cofres públicos e gerou N prejuízos econômicos, prejuízos sociais, passar uma borracha em tudo. E não só essa condenação que foi anulada, outras condenações estão sendo anuladas, né? Do ex-presidente Michel Temer também foi anulada, do ex-ministro Guido Mantega foi anulada, e agora, acredito que você esteja acompanhando, os colaboradores, né, os que fizeram delação premiada, os corruptos, né, que pagaram as propinas, agora estão pleiteando a anulação das colaborações. Eles querem voltar atrás, eles querem os dinheiros de volta, o dinheiro que eles pagaram. E isso é uma coisa que eu sempre alertei. Quando foi anulado o primeiro processo do ex-presidente Lula, eu falei, anulado o processo, todas as decisões são anuladas, inclusive a decisão que homologou a colaboração premiada. Então, a gente percebe assim, uma inversão de valores, a gente percebe como o Supremo muda conforme o réu, né, conforme o processado, e não está aplicando a justiça, né? E causa essa grande insegurança jurídica. Sim, porque só ficou visível o caso do ex-presidente Lula
até pelo fato dele ser pré-candidato. Uhum. Mas outros tantos vieram depois, e sinto dizer, virão mais, né? Virão mais. E o que é mais intrigante, para as pessoas entenderem, existe um princípio de que o próprio magistrado não pode dar um habeas corpus contra a sua decisão. Em regra, uma outra autoridade concede um habeas corpus contra uma autoridade que é considerada coatora. Tá? Quando o Supremo anulou os 4 processos na íntegra do ex-presidente Lula, muito embora ele tenha decidido isso em alguns recursos, foi em sede de habeas corpus. Então, foi como se o Supremo estivesse concedendo um habeas corpus contra a decisão própria. Uhum. E vou além. Foi um habeas corpus de ofício, porque nem o impetrante, que é o defensor, tinha pedido o que foi dado. Uhum. Então, o Supremo fez uma concessão de habeas corpus contra ato próprio, de ofício, né? Em expedientes processuais que jamais permitiriam decisão de tamanha amplitude. Sim, sim. É muito assustador, né, que isso aconteça. E Sim. agora, depois do presidente Lula, vieram outros tantos, e outros virão. Outros Então, virão. além da perda daqui para trás, do trabalho realizado, e a doutora Tamé, muito embora esteja aqui na condição de professora, mas também integrante da Lava Jato, também o trabalho da senhora, além da perda de todo o trabalho feito para trás, existe o impacto para frente, né? Eu estou agora licenciada do Largo São Francisco, mas eu sou professora e vinha fazendo estudos sobre os crimes contra a humanidade, né? E existe uma linha já ganhando força no âmbito internacional de que a corrupção endêmica, sistêmica, é também crime contra a humanidade, porque os desvios impactam, né, a saúde, a educação, Sim. a vida. Saneamento E básico. quando todo um sistema, né, que vinha funcionando, de repente ele reverte para desconstruir um trabalho contra a corrupção, ainda que haja questionamentos ou discordâncias pontuais que são naturais da democracia, nós podemos falar numa lesão, né, numa lesão mesmo, um crime contra a humanidade. Sim, Porque nós sim. tínhamos uma toada de responsabilizar quem, de maneira sistêmica, lesava a administração pública, que é vista como um bem jurídico, vamos dizer assim, não palpável, tá? E por isso muitas pessoas diminuem, mas que tem impacto direto nos bens jurídicos palpáveis. Sim, sim. Entendeu? Então, isso precisa ser dito. Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas pensam que a corrupção fica só em Brasília, naqueles valores, que ela não tem ligação, que não vai sofrer com isso, mas todo brasileiro é vítima da corrupção, né? A vítima da corrupção não tem face, porque é toda a sociedade. E até no meu curso, né? Até falar um pouquinho, que agora eu até mudei o nome, antes o nome era Justiça e Corrupção, mas muita gente ficava com dúvida se era um curso só sobre corrupção, se era um curso só para quem é operador do direito. Daí eu mudei, entendo direito à política, para ficar bem claro que é um curso para qualquer pessoa. E lá eu tenho um módulo que é só sobre corrupção e eu explico a correlação entre a corrupção e a economia. Então, pega-se o ranking da Transparência Internacional, que é uma ONG que avalia a percepção da corrupção nos países. Ela faz um gráfico onde os países que estão em primeiro lugar nas notas, né, no ranking, são os menos corruptos. E, não coincidentemente, os menos corruptos são os países mais ricos, onde o IDH é muito mais elevado, onde a condição social das pessoas é muito alta. E por outro lado, os mais corruptos, né, os países
da América Latina, da África, que tem maiores índices de corrupção, são os mais pobres, com índice de desenvolvimento humano os menores. Então, a população é diretamente afetada pela corrupção. Então, a corrupção não pode ter uma pena mínima de 2 anos. As grandes corrupções deveriam ser consideradas crimes hediondos. Por que nós temos 14 milhões de pessoas que não têm água encanada? 40 milhões não têm saneamento básico? Tem a má gestão? Tem. Mas a corrupção também é uma das principais causas. Por que não temos escolas de qualidade? Por que não temos hospitais suficientes para atender todos os brasileiros, né? Por conta da corrupção, evidentemente. Então, toda pessoa que morre numa fila de atendimento, eu uma vez trabalhei em São Vicente, Janaína, cobri férias de colegas. Lá, das poucas vezes que eu fui para trabalhar lá nessa subseção, eu testemunhei 2 idosos que morreram que quebraram o fêmur. Quebraram o fêmur, ficaram até eu ficar arrepiada com isso, ficaram na fila para ser submetido à cirurgia, não tinha cirurgia, não tinha médico e morreram. E por que não tinha cirurgia? Por que não tinha médico? Porque alguma coisa está errada, né? Porque a nossa arrecadação é trilionária. O Brasil é um dos países que mais arrecadam. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência da gravidade que é a corrupção. E todos nós somos afetados, principalmente aqueles que mais precisam do Estado, que são aquelas pessoas que não conseguem pagar um plano de saúde, que não têm dinheiro para pagar a educação para si própria, para os filhos, que dependem do Estado, né? E o modo como a STF tratou a Operação Lava Jato, claro que eu respeito quem tem uma crítica outra pontual, o modo como ele tratou nós não estamos preocupados com o povo, nós não estamos preocupados com as vítimas da corrupção. É essa mensagem que passa. E agora, num caso de um parlamentar, que por conta de um vídeo, de palavras, por mais que a gente rechace essas palavras, é apenado a 8 anos e 9 meses? Cadê a lógica, né? Na faculdade eu aprendi, eu tinha um professor que falava direito é bom senso. Cadê o bom senso, né? Você não acha que é uma inversão? Professora, esse tipo de decisão, na minha percepção, o objetivo que tem é colocar medo nas pessoas. Sim. Porque mesmo aquelas pessoas que não usam adjetivos, que não usam xingamentos, que não, vamos dizer assim, não sobem o tom, elas ficam em dúvida. Nossa, mas será que isso pode ser dito? Nossa, mas será que se, por exemplo, eu discordar de uma decisão ou de uma entrevista, ou se eu entender que um ministro exorbitou e eu escrever isso no meu Twitter ou no meu Face, será que eu posso ter um inquérito? Né? É esse medo que as pessoas vão ficando, né? De algo muito, muito importante para qualquer democracia, que é de falar. Sabe? Por mais que o caso do deputado tenha sido assim, exagerado, as pessoas que não exageram também ficam com medo. Porque ficam pensando assim, nossa, por que será? Se são 9 anos para quem exagerou, então para quem criticar só, sem xingar, podem ser 2. E com isso, as pessoas vão ficando mais acríticas, mais submissas. Submissas, né? Vão se encolhendo, né? Com medo do Estado, né? É isso. É isso mesmo. E outras atitudes também, né? Do TSE, que desmonetizou vários canais do YouTube. Eu entendo também que o órgão da Justiça Eleitoral não teria competência para dizer se um canal do YouTube divulga ou não fake news, né? São muitas incoerências que a gente não... inéditas, né? Eu, há 22 anos de carreira como procuradora, mais uns 2 ou 3 como advogada, a gente nunca testemunhou violações tão drásticas assim à liberdade das pessoas, liberdade de expressão, liberdade do trabalho, e parece que é esse intuito mesmo, de amedrontar as pessoas, para que elas se calem, né? Senão, agora tudo é fake news, né? Querem, com esse projeto de lei da fake news, criar um Ministério da Verdade, que vai, né? Não sei se você chegou a analisar esse projeto de lei também. É um perigo. Uma tal comissão que ninguém sabe quem é. Sim. Vão encher o termo não é técnico, mas vão encher essa comissão de companheiro, entendeu? Para dizerem o que se pode e o que não se pode dizer. Então, não é desejável, né? Não é desejável que nós tenhamos
mais uma instância de censura. E a própria criação da terminologia fake news, ela surge com a ascensão da direita nos Estados Unidos e em outros países, inclusive no Brasil, Sim. tá? Ela surge dessa forma. Então, o objetivo é calar a boca de quem até hoje, né? Não é que ficou calado, porque eu nos meus ambientes sempre me manifestei, você também, mas aquelas pessoas que não compactuam com o status quo, né? E que acabaram ganhando um pouco de visibilidade pelo impacto das redes sociais, né? Porque antes a imprensa tradicional tinha um monopólio. Hoje nós estamos aqui fazendo uma live, é para o seu curso, mas outras pessoas vão acessar. Então, essa facilidade da tecnologia que nós temos que aprender a usar e a usar bem, no sentido de usar como um recurso de comunicação, mas jamais também, né, como uma maneira de exceder e até dar margem para uma reviravolta. Então, essa tecnologia tirou o monopólio dos formadores de opinião que sempre compactuaram com quem estava no poder. Né? Então, de repente, vem pessoas que falam, pensam diferente, deu espaço para mais gente, entende? E aí, como é que você faz para calar esse povo todo? Cria a ideia de que é falsidade, de que é fake. Tudo que eles discordam é fake. Tudo que se discorda é fake. Sim. Né? Cria a ideia de fake news, entendeu? E começa a cercear. É o canal do YouTube, é o Facebook. Imagine que na Assembleia nós estamos tendo dificuldade de fazer a divulgação dos nossos trabalhos, audiências públicas, debates técnicos, porque o YouTube tem notificado a Assembleia. Como assim? Sim, hoje no Colégio de Líderes, antes da nossa live, eu estava no Colégio de Líderes, eu falei, presidente, eu estou organizando uma audiência pública para tratar dessa situação das crianças que estão morando nas ruas, né, no vão do MASP. Chamei secretários municipais, estaduais, nacionais, e a Rede Alesp não vai transmitir, nem pela TV, nem pelo YouTube, porque diz que o YouTube já foi notificado e se houver qualquer tipo de excesso, vão tirar o nosso canal. Eu falei, que excesso pode ter de uma discussão técnica sobre crianças que estão nas ruas? Mas tudo isso é para quê? É para as pessoas estarem sempre tensas, sempre com medo. Né? Então, a orientação que eu dou aqui para gregos e troianos, não importa sua religião, sua ideologia, seu partido político, sua convicção política, ao se manifestar, não adjetive pessoas, não adjetive sequer os atos, entendeu? Trate das ideias. Procure expor as suas ideias com a maior clareza possível. Defender as suas pautas. Não importa qual é a linha. Sim. Porque com isso você está, com certeza, dentro da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. E quando esses grupos organizados, mal intencionados, te acusarem de fake news, de propagador de fake news, você vai ter a tranquilidade, entendeu? De que você está apenas fomentando a sua ideia. Né? E isso está acontecendo em vários lugares, né, do mundo, geralmente formadores de opinião, gente com muito dinheiro, com muito poder, né? Mas como é que nós enfrentamos tudo isso? Com preparo, com tranquilidade, com, vamos dizer assim, obstinação, talvez seja forte demais, mas com persistência, é uma palavra mais leve. Isso, porque as pessoas não podem ficar acuadas, elas têm que exercer a liberdade de expressão, e como você falou, num tom ponderado, né, para que não sejam sujeitas a ilegalidades, né, eventuais represálias, mas é muito importante que continuem exercendo a liberdade de expressão, que continuem discutindo questões, com respeito, evidentemente, né? Mas é muito, muito interessante que você trouxe esse ponto da expressão fake news, né? Que começou na época, acho que quando Trump foi eleito, porque até então não se falava, né? Agora, quando veio, ascendeu a presidência da maior nação, né? Um homem conservador de direita, aí que começou essa onda de dizer que tudo é fake news,
depois Bolsonaro aqui também, né, representante da direita, e a gente percebe que são pessoas que têm essa ideologia do lado conservador, de direita, que estão sendo as maiores vítimas e dessas arbitrariedades, né? Mas, enfim, nossa live acabou, já deu aqui 1 hora de live. Eu queria agradecer muito você ter aceito o meu convite, de explicar aqui para o pessoal, para os meus seguidores, para os meus alunos, futuros alunos, com tanta propriedade, com tanta clareza, que é isso que a gente precisa, explicar o direito, como ele funciona, como vem funcionando há décadas, né? E trazer nosso entendimento, quando a gente percebe que alguma coisa foi irregular, houve a violação de uma lei, sempre dizendo o porquê, para mostrar que a gente defende o direito, né? A gente não está aqui para acusar ninguém e nem defender também as pessoas específicas, né? Mas defender a aplicação da Constituição, do Código Penal, Código de Processo Penal. E daí eu queria também que o pessoal fique atento, que em breve vou abrir as inscrições para o curso Entendo Direito à Política, que é um curso para todo mundo, que eu explico vários pontos. E muito obrigada, Janaína. Se despeça do pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, desejo um excelente curso. Eu fui lendo aqui alguns dos comentários, alguns assim passaram muito rápido, mas muitas pessoas dizendo: Tamé é deputada, Tamé é senadora. Eu a convidei a sair candidata este ano, mas ela, de maneira muito responsável, disse que ela era e eu entendo que é mesmo, muito necessária no Ministério Público Federal, esse seu olhar, né, para trazer o debate, a boa divergência, não é, o amadurecimento das ideias. Então, muito embora eu tenha feito mesmo o convite, insistir, né, professora? Sim. E o povo aqui está pedindo isso. Quem sabe daqui a um tempo, não é? O compromisso que eu assumo aqui com quem está pedindo é, daqui 4 anos, voltar a insistir que ela nos dê a honra aí da sua participação, mas tenho assim, a convicção de que está fazendo um trabalho muito importante no seio do Ministério Público Federal, inclusive dividindo os seus conhecimentos com o público em geral por meio desse curso, das suas lives, de suas várias participações. Deus abençoe a todos, muita saúde, bom curso para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Janaína. Boa noite. Tchau. Boa noite.